bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que bom poder estar juntos, que bom poder entrar no seu santo e abençoado lar e desejar a você muita paz, muitas bênçãos, muita saúde. E por falar em saúde, é claro, já está no ar ao vivo o seu programa Vida e Saúde, o programa que tem essa marca registrada, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje vamos falar de um assunto muito interessante, minha gente, muito interessante, atual e que precisa sempre de orientação. Como combater aí os vícios, o cigarro, o fumo. Combate ao fumo é o tema de hoje e já está aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Luiz Antônio Braganholo Júnior, ele que é médico pneumologista, aceitou o nosso convite. Se tem alguém nesse planeta que entende do assunto, está aqui hoje. Para quê? Para condenar? Não. Para orientar, para trazer soluções, alternativas de tratamento hoje sobre combate ao fumo. Então seja bem-vindo, vá ligando, colocando as suas perguntas, as suas intenções. Aliás, liga para o seu vizinho, liga para a sua vizinha. Ó, você fuma demais, você tem problema de cigarro, enfim, tabagismo aí na sua casa, cuidado, pulmão, nicotina, alcatrão, tudo isso a gente vai entender. 0800 777 0021 é o telefone e é de graça. 19 3871 9620 também para você interagir conosco, ou o e-mail vidasaude@rs21.com.br. A nossa superprodução, é claro, preparou a matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Luiz Antônio Braganhoso Júnior sobre esta realidade. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Ele já esteve bem mais presente nas ruas e até em locais fechados. Mas não é que agora está sendo um pouco difícil encontrá-lo circulando por aí? É verdade. É que reduziu o número de pessoas que fumam. Pelo menos é o que diz uma pesquisa que analisou 195 países e identificou uma redução significativa no número de fumantes. Um exemplo positivo é o Brasil, que em 25 anos conseguiu reduzir o número de fumantes de 29% para 12% entre os homens e de 19% para 8% entre as mulheres. Essa porcentagem coloca o Brasil entre os campeões em redução do número de pessoas que fumam. Essa ótima notícia, eu acho que tem muito a ver com o sucesso das campanhas que foram feitas tanto por órgãos do governo como da iniciativa privada, que mostraram, especialmente em algumas fases críticas da vida, do ciclo da vida, a importância de não fumar. O estudo foi divulgado pela publicação científica The Lancet. Constatou que em 2015, aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo fumavam diariamente. 1 em cada 4 homens e 1 em cada 20 mulheres. Já em 1990, a proporção é ligeiramente diferente da registrada há 25 anos. 1 em cada 3 homens e 1 em cada 12 mulheres. Eu acho que a redução vai continuar a acontecer muito em função de gestantes e de mães que estão amamentando protegerem os seus fetos, os seus filhos nos primeiros anos, adolescência, daí em diante, do contato com o tabaco, né? Das formas, as mais diversas formas, cigarro de palha, cigarro industrializado, cachimbo, narguilé, todas as formas. Mas apesar da boa notícia, ainda há muito o que fazer. O cigarro continua sendo o segundo maior fator de risco de mortes prematuras no mundo. 1 em cada 10 pessoas morrem e metade dessas mortes ocorre em 4 principais países: na China, Índia, Estados Unidos e na Rússia. Aí tem a dependência físico-química, a droga circulando no organismo, desde o feto até o idoso. Segundo é a dependência psicológica, né? A pessoa que associa, para tomar uma decisão, eu preciso estar fumando. Eu estou com falta de concentração, eu vou fumar, vai me ajudar a me concentrar. E realmente o cigarro, ele traz mais alerta, deixa a pessoa mais alerta por uns 20 minutos. É um ganho de 20 minutos com perda para o resto da vida. Mas esse psicoterapeuta deixa uma dica para as pessoas que desejam parar de fumar.
Segundo ele, a melhor maneira é buscar ajuda em grupos de apoio. Sozinho, sem nenhuma ajuda, mais ou menos 5% das pessoas conseguem, em aproximadamente 5%. Podem ficar semanas, meses, mas muito mais fácil voltar a fumar. O atendimento com profissionais conhecedores do assunto, em companhia de pessoas que já pararam de fumar, ajuda em 95% das pessoas que querem parar de fumar ficar mais tempo sem fumar. Aí, portanto, a matéria é muito bem feita, já um alerta, já no princípio desse nosso programa, mas hoje nós teremos a oportunidade de esclarecer tudo isso e muito mais com o Dr. Luiz Antônio Braganholo Júnior, ele que é médico pneumologista, que se há alguém que entende do pulmão aí, de todo o nosso aparelho aí de respiração, está aqui hoje, viu, gente? E o assunto hoje é combate ao fumo. Vai ligando para o seu vizinho, vai interagindo conosco. Vamos acolher o nosso amigo aqui, o doutor. Seja muito bem-vindo, doutor. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor Luiz. Obrigado, Frei Reinaldo. É um prazer para mim, uma satisfação poder participar. Ô, doutor, deixa eu começar a primeira pergunta. O brasileiro está deixando de fumar, está fumando mais ou está meio camuflado a coisa, doutor? O brasileiro vem deixando de fumar, sim. Nós tivemos várias medidas aí, com legislação, orientação, propaganda, e isso, ao longo dos anos, veio trazendo um impacto positivo. Nesses últimos 15 anos, o brasileiro mostrou uma tendência a diminuir a incidência de tabagismo. Ô, doutor, é a pergunta direta aí. O fumo é uma planta, né? Uma planta. Ele faz bem para alguma coisa, doutor? Bom, enquanto planta, né, você pode ter... diferente de uma folha de alface, um pé de milho, etc. Você pode fazer né? a mesma pergunta sobre o remédio. O remédio realmente sempre ajuda? Depende da dosagem, né? Da forma como o fumo é usado, e já é um hábito milenar, né, ele sempre esteve presente nas culturas, das mais diversas culturas aqui do nosso planeta. O grande problema foi o uso disseminado do tabaco por volta do final do século XVIII em diante e depois a industrialização do cigarro propriamente dito. Isso aumentou demais o acesso das pessoas a esse tipo de, vamos dizer, recreação, como era conhecido no início do seu uso, e depois, praticamente 150 anos depois, é que nós tivemos estatísticas, trabalhos científicos demonstrando a letalidade que ele podia causar, a sua relação com as doenças que vieram aparecendo. Então, a nossa preocupação agora, já desde o final do século XX, agora no nosso século XXI, a nossa preocupação é estimular que cada vez mais as pessoas tenham mais conhecimento sobre os malefícios que isso traz e deixem de fumar. E também desenvolver um trabalho no sentido de que as pessoas nem comecem a fumar. Porque se por um lado nós temos estatísticas muito positivas, mostrando que as pessoas estão deixando de fumar, já em torno dos seus 40, 50 anos de idade, a taxa de tabagismo nos mais jovens, em torno dos seus 22 a 27 anos de idade, tanto homens como mulheres, tem aumentado. Então, isso é um sinal preocupante também, apesar de toda a informação que a gente tem hoje. Ô, doutor Luiz Antônio, agora uma coisa a gente percebe, né? A gente conhece, eu ando pelos países afora, e a gente conhece algumas cidades, localidades que o sistema, o ganha-pão, né, pelo tipo de terra, pelo tipo da cultura, né, agrícola, né, é o fumo, né? Existem tantos fumicultores assim, ou seja, mesmo sabendo que faz mal, né? Que alternativa que, de repente, não sei, que a gente pode pensar junto para essas pessoas que o tipo de terreno é o fumo, é o plantio de fumo, e não é só o plantio, doutor. Aí a gente vê que é veneno, são herbicidas, venenos próprios para essa cultura. E além do cigarro, do pulmão, etc., das doenças respiratórias, também tem outras complicações, aparecimento de cânceres por causa dos venenos, dos agrotóxicos, tudo. Como é que a gente fica nesse país, doutor, assim, nesse sentido?
Na verdade, existe toda uma conivência na persistência do cigarro no nosso mercado. Cigarro é droga, ponto. Traz malefícios, traz dependência, traz um desmoronamento de um núcleo familiar, tá? Seja pela doença ou seja pelos outros vícios incorporados no tabagismo. Então, o Brasil, pelo menos, teve uma filosofia muito feliz, muito intensa no combate direto, proibindo, restringindo os locais para a pessoa fumar. Mas isso só não é suficiente, né? A questão de você depois jogar o foco para aquelas famílias que são os plantadores de fumo, que dependem daquela economia, isso é perfeitamente possível de ser reestudado no âmbito macro e microeconômico, de fazer a substituição daquela lavoura. O que acontece é que aquilo não vai ensejar, não vai ser bem visto pela indústria e também vai ter uma certa diletância do próprio poder público, porque existem muitos interesses envolvidos aí. Então, é complicado por conta disso, pela imobilidade de ação social, mas é perfeitamente possível. Existem lugares isolados em diversos países diferentes em que essas filosofias foram levadas até o cabo e conseguiram mudar o tipo de cultura dessas famílias sem prejuízo econômico e deixando de contribuir para essa indústria do cigarro. Então, isso é possível. Porque a gente vê, doutor, realmente dá uma pena, assim, porque ele diz assim, a gente visita situações assim, Frei, realmente assim, a gente sabe que faz mal, a gente sabe que é um veneno, a gente sabe que isso, porque não é só a planta em si, mas o que está no contexto geral, mas assim, mas a gente vai viver do quê? Né? Acho que existe alternativa, né, doutor? Existe alternativa. Sim, existem alternativas para isso. Agora, a gente viu na reportagem, o fisioterapeuta falou assim, que uma mulher que está gestando, doutor, assim, não a amamentação ainda, já na gravidez, se ela fuma, produtos, elementos daquele cigarro vão entrar lá no feto, doutor? Como é que é? Sim, vão entrar. A mulher grávida que fuma, ela absorve todas aquelas substâncias do cigarro, isso desde a mucosa oral até a absorção maior que acontece no pulmão, e esses resíduos serão todos transportados pelo sangue. Então, isso vai acontecer pelo corpo todo da pessoa. Esse sangue vai circular pelo cordão umbilical e chegar na placenta, afetando o feto. E nós temos já há muito tempo trabalhos científicos que foram realizados demonstrando que filhos de mães fumantes que fumaram durante a gravidez tiveram uma chance 6 vezes maiores de desenvolver problemas respiratórios do que aquelas crianças que nasceram de mães que não fumaram. Então, isso é muito conhecido já da gente. Isso existe. Agora, doutor, nesse caso, a gente está percebendo assim, os riscos, né? Para a criança, coitadinha, está lá sendo esperada com amor, foi feito com amor, com carinho, esperado assim, e já pode nascer com complicações. Agora, doutor, assim, ok, o processo de fumar durante a gestação, a gente já viu, o senhor já explicou que é prejudicial. Agora, por exemplo, se uma pessoa, uma mulher, está fumando, né, fumou, aí, de repente, casa e faz o planejamento para ter filho. Aí ela parou. Mas o fato de ter acumulado, vai ter resíduos para o feto também, doutor? Ela parou durante a gestação, mas vai ter, é porque ela tem isso acumulado, doutor? Isso. Na verdade, o que ela acumulou no organismo dela vai ser prejudicial a ela, até o momento em que fumou. Se ela parou de fumar no momento em que soube que estava grávida, o risco dessa criança sofrer algum problema por conta do cigarro é muito menor, praticamente zero. O problema é que essas situações acontecem de formas que não se sustentam. Essa mãe, essa mulher que fumava, soube que engravidou, decide parar de fumar. Depois que a criança nasce, ela volta a fumar. Olha só. Então, quer dizer, não resolveu muita coisa.
E mesmo com aquele cuidado de dizer que não fuma na presença do filho, que não fuma dentro do ambiente de casa, isso não livra o contato dessa criança com o cigarro. Porque quando se fuma em qualquer outro ambiente, aquela fumaça com a queima das substâncias sobe no primeiro momento e depois sofre uma decantação, ou seja, volta, desce e aquilo fica impregnado no cabelo da pessoa, na roupa, na pele, e não é um simples banho que vai resolver isso daí. Existe uma impregnação. Então, torna aquela criança, quando tem o reencontro, um fumante passivo também da mesma forma. Olha, então, você prestou atenção no que ele falou? Se tem alguém nesse planeta, está aqui hoje, está ensinando. Se você está solteira, está noiva, já se pretende casar, mas está fumando, cuidado, isso vai ter consequências. Você quer ser mãe, quer pegar o teu neném no colo, então cuidado. Ou você já começa a se preparar desde agora, porque vai ter consequência para a sua saúde e para o seu feto. Agora, doutor Luiz, no sentido assim, ok, antes, o durante e o depois. A criança já nasceu, está amamentando, aí, de repente está perto da criança, não, mas terminou de amamentar, a criança está dormindo e vai lá para fora e fuma. Vai para o leite? Sim, vai para o leite. E quando a gente fala do cigarro, tem que entender muito bem que não é só aquele contato com a queima dele, com a fumaça. Não é só isso que é o prejudicial. Nós estamos falando de absorção sistêmica. O que significa isso? Aquela fumaça que foi inalada entrou para os seus pulmões, dos seus pulmões passou para a circulação sanguínea. Aquela substância está sendo carregada pelo sangue. Então, aí vai passar para todo o organismo. Na hora de amamentar, o leite foi contaminado também, porque chegou a circulação, chegou o sangue na mama, na formação do leite, então algum resíduo acaba sendo, sim, transportado pelo leite. A concentração é bem menor, mas a sensibilidade de uma criança que ainda é amamentada também é muito maior. Ela está muito mais sujeita a grandes problemas, exposta a pequenas porções desse malefício. E nesse caso, doutor, a criança está pequenininha, está se formando ainda, está lá engatinhando e tem um ambiente, ela inala aquele... Ela também, mas eu não estou fumando perto, assim, mas o ambiente está contaminado, vai entrar no pulmãozinho dela também, doutor? Sim, também tem. É a mesma questão. Essa criança é o fumante passivo. Essa criança pode passar a vida toda, crescer normalmente, mesmo assim, esse contato que teve em tenridade com o cigarro de outros, vai ser possível desenvolver problemas. Por exemplo? O mais comum e o mais estudado na atualidade é a asma. A asma é uma doença genética, mas que por si só pode demorar para se manifestar clinicamente, porque ela depende de uma conjuntura de fatores ambientais também. Então, existe muita preocupação com a questão da alergia, mas o tabagismo também é importante. Fumar perto de uma criança está trazendo uma agressão para alguém que ainda não está completamente formado no seu sistema imunológico. É um portão aberto para todos os malefícios que puderem acontecer. Gente, você viu os riscos, né? O antes, o durante, o depois, criança pequena, o ambiente do cigarro entra na circulação sanguínea e as substâncias todas vão estar impregnadas lá. Depois a gente vai perguntar para ele quanto tempo demora para tirar essa toxicidade, né, do organismo. Vai encaminhando a sua pergunta, minha gente. Estamos ao vivo aqui no Vídeo de Saúde. Hoje o assunto é combate ao fumo. Nós vamos chamar nosso primeiro intervalo. Na sequência, eu já quero ler a sua pergunta. Esse é o Vídeo de Saúde. Vai para o intervalo, volta já só para você.